Beleza, e agora nós vamos dividir a criação de gráfico em dois vídeos. E para isso eu estou com a planilha aberta aqui, inicialmente, 135, criação de gráficos. E aqui embaixo eu dividi em diferentes abas. As azuis são as que eu vou trabalhar e as verdes é o gráfico montado já, né? Vou deletar isso daqui. E quando você for trabalhar, você pode fazer isso após o vídeo. Para você deletar o gráfico, você deve selecionar na área branca aqui da imagem, na área mais externa. Porque se você selecionar aqui na área interna, você seleciona o gráfico. E aí, quando apertar Delete, ele sumiu o conteúdo da imagem, não a imagem em si. Então, já estou aqui na minha aba azul, vou apertar Delete e aí deletou o gráfico. E ao se criar gráfico, tem três coisas muito importantes, que é o ponto principal desse vídeo, que você, as três coisas importantes, que é o que você deve selecionar na criação do gráfico, que são os dados, o cabeçalho de colunas e o cabeçalho de linhas. Esses são os três dados mais importantes para selecionar, que devem ser selecionados ao se criar um gráfico. E isso às vezes envolve selecionar dados não contíguos. Eu coloquei aqui, cadê? Acho que está faltando aqui. Aqui, algumas vezes isso significa selecionar regiões não contíguas, ou seja, regiões que não estão contínuas, no mesmo intervalo quando você for selecionar esse intervalo, essa região, né? E como é que você faz para selecionar uma região não contígua? Segura o Ctrl e clica e arrasta, ou só clica. Então, por exemplo, eu selecionei aqui, selecionei essa parte, e aí a parte não contígua, se tivesse uma outra tabela para cá, eu segurando o Ctrl, cliquei e arrastei. Soltei o Ctrl, selecionou apenas uma célula, se eu fosse clicando aqui, vai selecionando outras regiões não contíguas. Né? Eu posso clicar e arrastar também. Bom, vou desselecionar e agora vamos partir para a ação e criar esse primeiro gráfico de pizza. Então, existem diferentes tipos, né, de gráficos, como vocês viram, pizza, linha, coluna, barra. Nós vamos estar criando esses gráficos. Primeiro é o de pizza. Eu selecionei já, lembre-se, os dados, cabeçalho de colunas, cabeçalho de linhas, ou títulos de colunas, títulos das linhas, né, e os dados. E eu venho no menu inserir, e aqui em parte de gráfico, você pode ver que à medida que eu vou passando o mouse por cima das diferentes opções, ele vai gerando os exemplos para mim, né? Tem pizza, pizza 3D, rosquinhas, outros tipos diferentes, né? De pizza ou rosquinha? Pizza ou rosquinha? Pizza, né? Então tá. Aí você pode expandir aqui a imagem, né? Colocar de um jeito que melhor te agrade. Bom, esse segundo gráfico aqui de linha que nós vamos construir agora, e quando você for selecionar os dados, deve prestar atenção para não selecionar os totais. Não selecione, porque se você mandar inserir um gráfico de linha, os totais, olha só o que acontece. Ele me gera os gráficos iniciais, desculpa, os dados iniciais, né, todos os dados da tabela que eu estou analisando, eles têm um valor muito menor do que o total de tudo, porque são muitos dados, então fica assim baixo, né? Parece que é baixo, mas está aqui entre 1 milhão, né? E chega no final de 31 de dezembro, boom, explosão incrível as vendas, chegamos a quase 9 milhões. O que aconteceu, né? Tava vindo baixinho, de repente um dia explode assim, não dá. Então, não selecionar o total. Vou deletar, vou selecionar apenas o fora da coluna, né? Ctrl Shift para cima, fora do total. Inserir gráfico de linha. E aí você pode ver que ele gerou aqui para mim agora o gráfico como foi desejado na aba verde. Tem um pequeno sombreamento aqui com borda, né? Vou deixar assim mesmo. Bom, gráfico de colunas. Vamos gerar então. O que deve selecionar? Os dados, tirando aqui o total de vendas e esse somatório também de cada linha, né, de região. Então, eu vou tirando os totais, selecionei os dados, títulos de colunas, títulos de linhas. Beleza? Inserir aqui
gráfico de colunas ou barras, né? Coluna 2D, está feito. Tadã. Chique. E ampliar aqui um pouco. Se quiser tirar aqui o título, também pode tirar. Beleza. Mesmo gráfico, mesmo gráfico. Barra agora. Novamente, selecionando os dados, os mesmos dados, né? A gente pode perceber isso. Os mesmos dados, os títulos de colunas, títulos de linhas, inserir gráficos aqui, barra 2D. E aí você pode ver a grande diferença, né, que é apresentado visualmente, né, e graficamente para o cliente que você está apresentando. Isso daqui retrata mais uma bagunça do que isso daqui. Então, se as vendas, se isso daqui for dívidas, né, você pode representar assim. E se isso daqui for as vendas bonitinhas, você quer que seja apresentado melhor. Bom, então esse foi o gráfico. Eu recomendo que vocês refaçam esses exercícios que eu acabei de fazer aqui para estar fixando melhor na sua cabeça o conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo continuando com a criação de gráficos.